até da sociedade, uma dificuldade em perceber o que é um doente que está em pré-diabetes. Como é que se define isso? Em primeiro lugar, a obesidade é uma pandemia global. Em Portugal, 1/3 dos adultos têm obesidade. A perda de peso e a obesidade sempre foi um negócio. Olá a todos, bem-vindos a mais um Mutual Talks. É com grande honra que hoje também temos aqui um grande convidado, que é o professor Dr. João Sérgio Neves, que a partir de agora vou-lhe tratar por João, até porque temos aqui uma história em conjunto, já há muitos anos que já vamos debater isto. O professor Dr. João Sérgio Neves é especialista em endocrinologia, okay? Isto é muita coisa para dizer, ok? Especialista em endocrinologia, doutorado em Ciências Cardiovasculares pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, é vice-presidente do Conselho Pedagógico, que é uma coisa tão importante da mesma faculdade, e é também membro da direção da sua sociedade, da sua especialidade, que é endocrinologia, diabetes e metabolismo. Quero te agradecer muito o facto de teres disponibilizado o teu pouco tempo para estares aqui presente. Muito obrigado, Manuel, pelo convite. É um enorme gosto estar aqui hoje contigo. A nossa história do João já é uma história que já remonta desde 2012, para aí. 2012, 2013, sim. 2012, 2013, em que nós já partilhamos um grande projeto, podemos falar mais disso em comum. O João também vos confesso que é uma das pessoas mais incríveis que eu uma vez tive a oportunidade de me cruzar. Um homem de trabalho, de rigor, de probidade científica e de muito empenho, sempre mantendo uma humildade incrível que o caracteriza. Não tenho vergonha nem qualquer problema em dizê-lo, que já disse a vários dos nossos pacientes que nós partilhamos em comum. Tu vais ser o melhor endocrinologista de Portugal. Isto é uma opinião minha, claro, há quem possa diferir. E tem sido um gosto acompanhar esse teu projeto. Mas quem nos ouve aqui no Mutual Talks tem muita curiosidade em alguém com tanto sucesso e com um percurso tão brilhante, de saber de onde é que ele vem, onde é que isto tudo começou. Por isso nós gostávamos de saber de onde é que tu és natural, João. Portanto, eu sou natural do Porto, fiz a minha formação na Escola Secundária de Rio Tinto, portanto, antes de entrar para a faculdade. Fiz o curso de Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e fiquei desde aí ligado à Faculdade de Medicina, ao Hospital de São João. Mas primária e secundária foi sempre lá em Rio Tinto? Irmesindo. Portanto, escola primária e até ao 6º ano Irmesindo, e depois passei para Rio Tinto, portanto os meus pais moram em Rio Tinto há muitos anos, e fiz lá toda a formação e entretanto entrei na Faculdade de Medicina, fiquei ligado à Faculdade de Medicina. Tive o privilégio de, no último ano, quando me preparava para o exame final, o famoso exame de especialidade, nessa altura me cruzar contigo e, portanto, antes de retribuir, só agradecer as tuas amáveis palavras. Portanto, são palavras que vêm muito da amizade, mas vindo de ti, também dos mais distintos dermatologistas do país, é sem dúvida uma honra ouvir-te dizer isso. Mas posso dizer que quando eu estava no meu 6º ano e tive a oportunidade de ir assistir a uma aula de Manuel sobre hiponatrémias ou distúrbios do sódio, seria... Distúrbios hidroeletrolíticos. Distúrbios hidroeletrolíticos, era exatamente esse o nome da aula. Vão ter dificuldades os do marketing a traduzir este nome, de distúrbios hidroeletrolíticos. Mas nós ajudamos depois. Portanto, essa talvez tenha sido o primeiro ponto onde nós começamos a cruzar o nosso trajeto, porque depois foi nesse projeto que trabalhámos muito tempo juntos. E, portanto, eu nessa altura estava no 6º ano, fiquei fascinado pela forma como o Manel apresentou aquela aula. Portanto, aquela é uma aula muito complexa, com dezenas de causas para cada uma das manifestações, e a forma prática, intuitiva e rigorosa com que conseguiste traduzir para todos os estudantes, e toda a gente saiu daquelas 2 horas a saber aquilo e preparado para o exame, foi realmente fascinante, e acho que ainda hoje me inspira um pouco em ti quando dou aulas de qualquer tipo que seja, porque realmente quando nós queremos, isto é verdade para dar aulas, é verdade para falar com as pessoas nas consultas, é verdade para vários momentos, mas quando nós queremos dar uma aula, mais do que pensarmos em dizer o conhecimento todo, é garantir que a pessoa do outro lado compreende o que é importante para ela. Portanto, acho que essa forma de estar, essa abertura também foi algo com que me inspirou e que ainda hoje me acompanha, esta perspectiva de qual é o nosso objetivo. Portanto, realmente, quando estamos a dar uma aula, o objetivo é que os alunos aprendam e que saiam de lá o mais capazes possível. Claro, isso até abordaste aqui um tema muito importante, e até quem nos ouve se calhar não tem alguma dificuldade, nós que estamos habituados a isso é mais fácil, mas quem está cá de fora,
que é, embora nós entramos no curso de medicina, ou seja, frequentamos a mesma faculdade, mas no fim do curso de medicina, ou seja, há muitas vezes pensa-se que o mais difícil é o entrar. E realmente é muito difícil cá em Portugal, sem dúvida, e requer um grande rigor, um grande sacrifício, muitas vezes numa idade em que ainda não estamos preparados para tal. Mas depois também ainda mais difícil, essa é que não me contaram nessa altura, é sair do curso, porque temos um exame final. E nessa altura eu fazia parte de um projeto que o João depois foi selecionado, imediatamente selecionado, quase ainda como aluno, pelo brilhantismo que tinha. Fazia parte de um projeto de preparação para quase explicações, ok? Mas na faculdade, no último ano de faculdade, que era a Academia da Especialidade, para preparar para um exame, que era o exame do Harrison, que tendo em conta essa nota, poderíamos ou não entrar na especialidade que nós pretendíamos. E tu nesse ano ficaste em que ranking? Fui o segundo melhor a nível nacional, fiquei com 97, portanto o máximo. Agora o exame é ligeiramente diferente, vai até aos 150, mas na altura em que nós fizemos era até aos 100. Quem foi o número 1? Foi uma colega de Lisboa. Sei que tu foste o melhor a nível norte. Realmente, só para estarem um bocadinho a noção de com quem estamos aqui a falar. O João, também me recordo que também eras o melhor aluno do teu ano. Foste... Curiosamente, acho que também tive a segunda melhor média no final. E, portanto, eu nunca fui muito obcecado com estas... Mas ficaste com a fama de ser o melhor. Se calhar, talvez. Mas fama injusta, e nunca fui muito obcecado nem com resultados brilhantes, nem com ser o melhor. Acho que nós, e em medicina isso é essencial, porque nós temos a responsabilidade de tratar os doentes, portanto temos que garantir que o que nós sabemos estamos a fazer as coisas com seriedade e que temos o conhecimento científico de base para isso. E por isso, nós quando lidamos com um doente numa consulta, há várias coisas que são importantes. O humanismo é importante, a interação é importante, mas a base tem que ser sempre o conhecimento científico e, portanto, o rigor científico. Eu sempre me pautei por isso. Mas depois aquela coisa, se no exame corre bem ou não, claro que é bom e a pessoa fica satisfeita, mas não era obcecado. Nunca foi uma coisa que um objetivo primário teu? Nunca foi. Posso dizer que durante a faculdade, ao longo dos 6 anos, só fiz 2 melhorias. E, portanto, nós se quiséssemos, sempre que fazemos um exame, podemos depois fazer uma melhoria, mas nunca foi uma opção minha. E, portanto, só em 2 casos muito concretos em que eu achei que aquilo correu realmente muito abaixo daquilo que eu sabia, é que eu quis fazer. Portanto, nunca lutei, nunca achei que essa fosse a prioridade certa. Espetacular. Ainda voltando um bocado atrás, realmente tu és natural do Porto, tens irmãos? Tenho 2 irmãos, portanto, o Jorge e a Rita, bastante mais novos, portanto, o Jorge com menos 7 anos e a Rita com menos 12 anos. E alguns também seguiu a área da medicina? Não, nenhum deles. E, portanto, caminhos diferentes. O Jorge foi para a engenharia, a Rita não está em nenhum destes trajetos, mas caminhos muito diferentes, apesar de ter na família. O meu pai também é médico e, portanto, tem esse background e essa genética também para claro. trás. Isso eu lembro-me, porque eu ainda era aluno da faculdade e cheguei a ter aulas com o teu pai, que gostei muito. Isto prende-me com outra questão que eu vou colocar a seguir, que é, ok, tu fizeste o curso de medicina de forma brilhante, como já falamos, em seguida fizeste um exame em que conseguiste ser o número 2 nacional, o número 1 do Norte, porque essa pessoa realmente não iria vir para o Porto, era de Lisboa. E porquê a endocrinologia, que é a especialidade que tu decidiste acolher? A escolha da endocrinologia, na altura, não foi uma escolha fácil. E apesar, ou seja, eu na prática podia escolher qualquer especialidade, porque seria a primeira pessoa a escolher no Norte, e mesmo que houvesse mais alguém no Norte, mesmo que a colega que ficou em primeiro lugar escolhesse no Norte, quase todas tinham pelo menos 2 vagas, e portanto, apesar de eu com toda a antecedência poder escolher por não estar condicionado, praticamente até o último dia fiquei indeciso entre 2 especialidades, que era a endocrinologia e a cardiologia. Eu acho que durante o curso, durante muito tempo, achei que queria ser cardiologista e, portanto, talvez se na véspera do exame me perguntassem se eu ter pensado muito sobre isso, talvez a especialidade que eu tivesse a pensar fosse cardiologia. Mas a realidade é que, a partir do momento em que começamos a ponderar a escolha, percebemos que é importante compreender o dia-a-dia das especialidades. E a endocrinologia e a cardiologia, no que toca ao dia-a-dia, ao que se faz, são muito diferentes. Por exemplo, a endocrinologia é uma especialidade que é quase 100% focado em consulta, ou seja, nós gerimos os nossos doentes num ambiente de consultório, num ambiente fora da fase de emergência e fora da fase aguda, e é esta relação com a pessoa que está no nosso consultório que vai fazer a diferença, e é muito um tratamento de longo termo. E é uma coisa que eu gosto, ou seja, acho que é muito interessante nós conseguirmos receber uma pessoa que tem
algum problema e conseguir melhorar-lhe a qualidade de vida, a esperança de vida e estabelecer esta relação com a pessoa. A cardiologia, por exemplo, é muito diferente. Muitos dos nossos colegas de cardiologia fazem coisas fantásticas, como cateterismos cardíacos, a obstrução de artérias durante um infarto agudo do miocárdio, mas isso, primeiro, é um trabalho muito tecnicista, que é uma coisa que nunca me fascinou. Isto, obviamente, varia muito entre nós. A dermatologia tem muito de consulta, tem muito de técnica e, portanto, acaba por ter um bocadinho dos dois. E na cardiologia, depois há muito esse contexto da fase aguda e o contexto da intervenção, que era uma coisa que me atraía muito pouco. Eu realmente, quando comecei a perceber o que é que envolvia a cardiologia e a endocrinologia começou-me a fascinar muito mais por isso. Há outra coisa que também sempre me fascinou muito na endocrinologia, que é a variedade do tipo de doenças e de sintomas que as pessoas têm. Ou seja, a endocrinologia basicamente vai gerir todas as doenças relacionadas ou com as hormonas que os órgãos produzem ou com os órgãos responsáveis por essas hormonas. E, portanto, nós podemos ter pessoas com doenças absolutamente diferentes. Por exemplo, quando pensamos num hipertiroidismo, há uma série de sintomas relacionados com a pessoa perder peso, estar mais acelerada, estar nervosa, e pode ser o extremo oposto que, por exemplo, quando nós pensamos numa doença chamada síndrome de Cushing, em que a pessoa ganha muito peso, começa a ter 3 estrias, desenvolve diabetes, tem falta de força muscular, portanto, os sintomas são totalmente diferentes. E a endocrinologia dava essa possibilidade de eu manter assim um bocadinho esta visão holística da medicina, e isso também foi algo que me atraiu bastante. E ainda um terceiro ponto, que a endocrinologia realmente é uma das áreas que tem esse privilégio, é que praticamente para todas as doenças nós temos uma boa resposta. Ou seja, nós ainda não resolvemos tudo, obviamente, mas muitas das doenças, por exemplo, outro exemplo muito concreto. Quando pensamos no hipotiroidismo, o hipotiroidismo é uma doença muito frequente, 4 a 5% da população tem hipotiroidismo. O hipotiroidismo não tratado é das coisas que dá pior qualidade de vida. A pessoa tem sonolência, não se consegue concentrar, tem uma tendência para sintomas depressivos, ganha peso, está sempre cansada. E nós, com uma terapêutica ajustada, adequada à pessoa e com uma monitorização e seguimento, conseguimos restabelecer uma qualidade de vida absolutamente normal, uma longevidade absolutamente normal, e termos esta capacidade de fazer a diferença também sempre foi algo que me fascinou um bocadinho. E também demonstra muito que tu és uma pessoa muito que vive das relações, ou seja, um bocadinho um médico à antiga. Mas apesar de tudo, apesar de ter havido essa dúvida na escolha, que se calhar eu conhecendo-te e já ouvindo falar contigo há muito tempo, se calhar se deve também com o facto de tu muito cedo, embora fosses aluno de medicina, começaste logo a ser monitor de uma das principais disciplinas do curso de medicina da Universidade do Porto, que foste monitor e depois assistente e o futuro saberá até que tu vais chegar, de fisiologia desde muito cedo, do segundo ou terceiro ano. Terceiro ano. Ou seja, o João ainda era aluno de medicina, mas já dava aulas a outros alunos de medicina porque realmente era de reconhecido valor. E quase certeza, quase todas as disciplinas tentaram-te convencer também a dar aulas. Na prática não, porque a fisiologia era uma fase muito precoce e, portanto, eu comecei a dar aulas de fisiologia, fiquei satisfeito e, portanto, acho que... E na fisiologia há muita cardiologia, ou seja, muita parte da cardiovascular e por isso, se calhar, essa dúvida. Mas tu mesmo tendo essa dúvida e tendo decidido depois seguir a endocrinologia, tu conseguiste uma forma quase de juntar estas duas áreas, porque seguiste também com a parte do doutoramento, que é uma coisa que já concluíste recentemente, e pelo que eu percebi também é um tema que relaciona não só a endocrinologia, mas também a parte das ciências cardiovasculares. Exatamente, ou seja, eu acho que este fascínio pelas ciências cardiovasculares, talvez mais do que pela cardiologia, era isso que me atraiu um pouco para em certa fase do meu percurso ter ponderado a cardiologia. Eu desde também por volta do terceiro ano, quando me juntei ao grupo da fisiologia, comecei a fazer investigação na área cardiovascular e, portanto, estudei muito aquilo que chamamos a função diastólica, que é a forma como o coração recebe o sangue, a forma como o coração relaxa e consegue encher para depois poder bombear o sangue, e sempre tive um fascínio pela forma como o coração funciona. E o meu projeto de doutoramento focou-se no impacto que as alterações endócrinas, portanto as alterações hormonais, especificamente 2 grandes tópicos, a parte das alterações tiroideias, quer o quer o hipertiroidismo, e as alterações da parte glicémica, da parte do açúcar, mais tenues, que muitas vezes são ignoradas, que é a pré-diabetes. E o objetivo foi perceber de que forma é que o hipertiroidismo, e mesmo pessoas que não têm critérios formais de ter ou hipertiroidismo, têm uma variação só dentro do normal da função tiroideia, há ou não um impacto na função cardíaca e no risco cardiovascular, e a mesma coisa para a pré-diabetes. E, portanto, no fundo fui ligar um bocadinho estes dois mundos, porque a medicina tem mudado radicalmente nas últimas 1 a 2 décadas,
E muitas das divisões que foram feitas há alguns anos hoje já não fazem sentido. Ou seja, a pessoa que, por exemplo, tem pré-diabetes ou diabetes tem um risco cardiovascular aumentado e, por isso, qualquer endocrinologista, quando está a gerir a pessoa com pré-diabetes e diabetes, tem que também tem que estar atento ao coração e tem que prevenir os problemas cardíacos. E, portanto, este foco da interdisciplinaridade é cada vez mais importante. Mas isso falaste de uma coisa muito importante que me questionam muitas vezes, que é esta história da pré-diabetes. Ou seja, eu tenho muitos pacientes na minha consulta, e não só na minha consulta, mas também cá na clínica, que quando eu questiono, olha, alguma doença, naquela parte inicial, que iniciamos sempre a consulta, eles dizem que eu acho que tenho pré-diabetes. E às vezes há, do ponto de vista cultural e até da sociedade, uma dificuldade em perceber o que é um doente que está em pré-diabetes. Como é que se define isso? Portanto, a pré-diabetes é um contexto clínico que nós definimos de acordo com valores bioquímicos, ou seja, valores de análises. Há 3 grandes critérios, eu depois já vou explicar qual a relevância destes critérios. Um dos mais utilizados é a hemoglobina glicada, portanto é uma análise que nós fazemos e que nos dá a média da glicose nos últimos 3 meses e que se o número for entre 5.7 e 6.4 é pré-diabetes, acima de 6,5 passa a ser diabetes. Há a glicemia de jejum, que se o valor for entre 100 a 110, isto não é muito consensual, de 100 a 110 temos algumas dúvidas, mas particularmente de 110 ao 125 é pré-diabetes e a partir dos 126 dizemos que a pessoa tem diabetes, ou se fizer aquela prova do açúcar, a prova de tolerância oral à glicose, em que a pessoa ingere um líquido que tem 75 gramas de glicose e ao fim de 1 e 2 horas vai novamente colher o sangue e particularmente às 2 horas, se for superior a 140, nós dizemos que a pessoa tem pré-diabetes. Porquê é que descobrirmos a pré-diabetes é importante? Primeiro, a pré-diabetes é muito frequente. Na Europa, um em cada 5 adultos tem pré-diabetes e quando nós pensamos nas pessoas com excesso de peso ou obesidade, isto pode chegar a 1 em cada 3 ou 1 em cada 2, ou seja, nas pessoas com obesidade, praticamente metade, se não tem diabetes, pode ter pré-diabetes. E depois é um estado de aumento de risco de progressão para diabetes. Não quer dizer que toda a gente com pré-diabetes venha a ter diabetes, mas o risco está verdadeiramente aumentado, mais de 5 a 10 vezes superior a uma pessoa sem pré-diabetes, o risco de progredir para diabetes. E mesmo que a pessoa não progrida para diabetes, esse foi, por exemplo, um dos focos do meu estudo durante a tese de doutoramento, o risco cardiovascular, por exemplo, está aumentado. Nós sabemos que o risco da pessoa ter um infarto, ou ter um AVC, ou ter insuficiência cardíaca, está aumentado só por causa da pré-diabetes, porque estas doenças são sempre um pouco um contínuo, não há de repente a pessoa hoje tem pré-diabetes e amanhã tem diabetes, as coisas mudam radicalmente. Não, há um historial por trás, há uma evolução e daí isto já condiciona algum risco. Mas há uma coisa muito interessante na pré-diabetes e por isso às vezes nós identificarmos tem um impacto enorme no prognóstico da pessoa. É que, enquanto a diabetes é uma doença que o tratamento é muito importante, a alimentação, é muito importante o exercício físico, mas a medicação é essencial, na pré-diabetes é um bocadinho o inverso. Ou seja, nós sabemos que há medicamentos que ajudam, por exemplo, a prevenir a progressão de pré-diabetes para diabetes, mas a intervenção mais importante é mesmo nas medidas de estilo de vida. Ou seja, se nós conseguimos aumentar a atividade física, pelo menos 150 minutos de atividade física moderada e intensa por semana, e ter uma dieta adequada com restrição calórica, nós conseguimos prevenir 2/3 dos casos que iriam progredir de pré-diabetes para diabetes. Portanto, é um momento chave em que ou seja, no fundo a doença ainda não está 100% estabelecida. A disfunção que existe não está 100% estabelecida e nós temos uma grande possibilidade de reverter a disfunção que existe. Portanto, é um momento chave. Se nós conseguirmos identificar mais pessoas na fase de pré-diabetes, estamos a ter um impacto muito grande para nos prevenir muitos casos de diabetes. E não só, e de outras doenças associadas. Isso é uma questão que eu coloco, porque isso muitas vezes, isso já aconteceu também noutros colegas que vieram cá. Existem algumas especialidades que são muito claras o que é que fazem. Eu acho que a endocrinologia não é das piores de todos. Acho que o exemplo mais gritante da medicina é mesmo, por exemplo, a fisiatria, que muitas vezes até próprios médicos não sabem muito bem o que é fisiatria, que é um assunto que também tem de ser resolvido. Na endocrinologia e nessa história de realmente pré-diabetes, alguém que esteja com esses parâmetros que tu acabaste de referir, que são muito fáceis, a hemoglobina glicada ou mesmo a glicemia em jejum, ou outra prova de tolerância oral à glicose mais complicado, que mais raramente é feito, essa pessoa deve procurar a ajuda de quem? Do endocrinologista? Isto sendo uma percentagem da população tão grande, eu diria que talvez nem toda a gente precise. Ou seja, se nós tivermos uma pessoa que é, por exemplo, identificada pelo médico de família como tendo pré-diabetes, se receber as recomendações corretas, se for monitorizado e se conseguir reverter de pré-diabetes para normoglicemia, provavelmente é uma pessoa que não vai necessitar obrigatoriamente de ser avaliado por um endocrinologista. Já se esta mesma pessoa, quando tem estas recomendações iniciais, não consegue, por exemplo,
perder peso, não consegue melhorar os valores de hemoglobina glicada ou de glicose e está a ter dificuldade em gerir a doença, aí sim é muito importante ter o apoio da endocrinologia, porque, como eu digo, é um momento-chave, é um momento em que nós podemos fazer muitas intervenções. E é essencial perceber que, se as medidas de estilo de vida são a base, nem sempre chegam para todas as pessoas e muitas vezes é preciso iniciar medicação mesmo na fase de pré-diabetes. E há aqui também outra coisa, que é a especialidade, chama-se endocrinologia e nutrição. Isto era também um tema que eu queria abordar. Existe também a nutrição, ou ir ao nutricionista, ok? Que não é um médico, ok? Mas que tem um papel também muito essencial. Até que ponto, ou seja, alguém que está com essas dificuldades, nomeadamente do ponto de vista nutricional, como é que faz esse encaminhamento? Deve ir a um endocrinologista? Deve ir a um nutricionista? Qual é a tua perspectiva? Como é que fazemos esta divisão? Eu nem falaria tanto em divisão, porque verdadeiramente têm papéis complementares e muitas vezes os próprios endocrinologistas trabalham em conjuntos com nutricionistas. Isso é também uma sinergia que é muito positiva. Qual é que é a grande diferença de perspectiva ou a grande diferença de abordagem? A nutrição, e também há nutricionistas que são um bocadinho mais diferenciados na parte clínica e em doenças em específicas. Mas, se nós pensarmos no nutricionista, é alguém em que a base da sua intervenção vai ser mesmo a intervenção nutricional e que vai abordar a pessoa da perspectiva: o que é que eu posso melhorar na nutrição e na dieta desta pessoa para reduzir o risco de doenças e melhorar algumas doenças. O endocrinologista parte de uma perspectiva ligeiramente diferente, que é, perante esta pessoa que tem uma alteração específica, seja obesidade, seja pré-diabetes, seja diabetes, que intervenções nutricionais é que vão ser importantes para reverter esta doença e melhorar o estado de doença de saúde da pessoa. No final, se calhar estamos a chegar ao mesmo resultado. Muitas vezes o que acontece é que o endocrinologista tende a ter uma abordagem nutricional mais baseada em recomendações e otimização de recomendações de estilo de vida. Ou seja, quer dizer que, tendo um doente à frente com pré-diabetes, com diabetes ou com obesidade, o que é feito é uma abordagem de recomendações nutricionais, em que nós explicamos quais os tipos de alimentos devem ser preferidos, quais os tipos de alimentos devem ser evitados e de que forma é que nós podemos fazer a gestão de uma alimentação saudável para melhorar aquele estado daquela patologia ou até para prevenir doenças. Quando nós pensamos na abordagem dos nutricionistas, muitas vezes vai ser, até porque vão ter a consulta 100% dedicada a isto, pode haver um plano nutricional estruturado. Não quer dizer que em muitos casos o endocrinologista não o possa também fazer, mas quando nós pensamos na dinâmica e pensamos que o endocrinologista está ao mesmo tempo a monitorizar se aquela pessoa com pré-diabetes a nível de evolução do peso está a ser adequado, a nível de pressão arterial, a nível de perfil lipídico, se o colesterol está alterado, também é uma coisa que muitas vezes está alterado na pessoa com pré-diabetes. Sabemos que, por exemplo, também, quer pré-diabetes, quer diabetes, vai associar alguns riscos de cancro e nós temos também de estar atentos a estes fatores de risco. E, portanto, muitas vezes o plano nutricional estruturado é feito numa consulta do nutricionista, numa consulta de nutrição do nutricionista. E por isso é que muitas vezes estes passos são complementares. E para algumas pessoas basta o nutricionista, vamos imaginar uma pessoa que não tem nenhum problema endócrino, nem tem um risco aumentado, não há ninguém na família que tenha pré-diabetes ou diabetes e quer apenas melhorar o seu estado de saúde. Perfeitamente o nutricionista provavelmente é a pessoa certa. Vamos ter outras pessoas, por exemplo, com pré-diabetes ou diabetes, com as recomendações nutricionais durante a consulta da endocrinologia. Ficam bem controlados, e outros que se calhar vão precisar de ter os dois em simultâneo para conseguirem estar otimizados. Portanto, eu diria que é mais um trabalho complementar. Mais um trabalho de equipa, quase. Isso, um trabalho de equipa. E há aqui um ponto que tu abordaste e que tem sido muito mediático, e entramos por aí pela nutrição e pela perda de peso, e estamos a entrar numa altura em que existe muita polémica, nomeadamente à volta de alguns medicamentos que, daquilo que eu percebo, que não tenho muita experiência em trabalhar com esses medicamentos, que foram inicialmente desenvolvidos para o tratamento da diabetes, mas que também como efeito colateral temos a perda significativa de peso e como tal o ser humano, sendo ele muito criativo, começou a utilizar esses medicamentos com o objetivo não de controlar a diabetes, mas sim de perder peso, como é alguns que temos falado. Queres falar um bocadinho sobre isso? Claro que sim. Esse é um tópico muito importante porque leva-nos um pouco também para a forma como ao longo do tempo fomos olhando para a obesidade. Em primeiro lugar, a obesidade é uma pandemia global. Em Portugal, 1/3 dos adultos têm obesidade e 60% das pessoas têm excesso de peso ou obesidade. Ou seja, temos mais pessoas com excesso de peso ou obesidade adultas do que com um peso normal. Então, isso é muito, muito frequente, é muito, muito prevalente. Durante, eu diria, décadas, a medicina olhou para a obesidade como uma escolha pessoal ou como uma culpa individual. Ou seja, a pessoa tem obesidade porque está a comer muito, está a fazer pouco exercício físico. Esta sempre foi a visão um pouco da forma como a medicina encarou a obesidade. E isto é um problema. É que se
fosse verdade que é simplesmente uma questão de o que a pessoa come e o exercício que faz, e obviamente que a quantidade de energia que a pessoa gasta e a quantidade de energia que a pessoa ingere é a base, mas isto é muito mais complexo. E neste momento são conhecidas mais de 50 hormonas que influenciam, por exemplo, o apetite e a forma como os alimentos são processados. E, portanto, realmente há aqui um componente biológico por trás muito importante. A quantidade de pessoas que depois de ter tido uma intervenção de estilo de vida intensiva e que têm um diagnóstico mesmo de obesidade, nós classificamos a obesidade por um parâmetro chamado índice de massa corporal, que também tem muitas limitações, mas em que tem em conta o peso e a altura. A quantidade de pessoas que têm um diagnóstico formal de obesidade, que após ter uma intervenção para estilo de vida perde pelo menos 5 quilos e que a seguir, deixando de ter essa intervenção intensiva, vai reganhar peso, é enorme. Estima-se que 80% das pessoas, ao fim de 5 anos, tenham reganho pelo menos 70% do peso. O que quer dizer que realmente um dos problemas é que isto, a partir do momento em que a pessoa tem obesidade, há uma série de mecanismos biológicos, hormonais, neuronais, que dificultam a manutenção da perda de peso. E há um estudo interessantíssimo em que foram avaliar os níveis de várias hormonas, existe a leptina, a grelina, estas foram duas das que foram avaliadas, estão relacionadas com a saciedade e com o apetite, e foram comparar as hormonas em pessoas que tinham tido peso excessivo e que perderam e que estavam a manter um peso saudável, e com pessoas que nunca tiveram excesso de peso e tinham um peso saudável. E as pessoas que já tinham tido obesidade tinham níveis de hormonas da saciedade mais baixos e mais níveis de hormonas que estimulam o apetite. E mesmo parâmetros formais de escalas de fome tinham muito mais fome. Ou seja, mesmo depois da pessoa perder peso, continua a ter ali uma desregulação da homeostasia do equilíbrio entre o gasto energético e o apetite que está desregulado. E, portanto, há uma grande tendência para o reganho de peso. E ao perceber-se isto também mudou um bocadinho a forma como a medicina e a investigação passou a abordar a obesidade. E hoje a obesidade é classificada como uma doença. E até é interessante, Portugal foi um dos primeiros países no mundo a classificar a obesidade como uma doença, e atualmente a OMS, a União Europeia, classificam a obesidade como uma doença e dizem que é necessário abordar a obesidade como qualquer outra doença, em que há um componente individual essencial, e obviamente que nós não podemos tratar a obesidade sem ter em conta as intervenções no estilo de vida, mas para muitas pessoas é preciso mais coisas. É preciso tratamento farmacológico e até tratamento cirúrgico. A cirurgia da obesidade é uma revolução em que conseguiu que muitas pessoas com um excesso de peso marcadíssimo passassem para um peso normal. Isto leva-nos agora à pergunta inicial dos fármacos da diabetes e fármacos da obesidade. O fármaco que ficou mais famoso é o Ozempic. O Ozempic tem uma molécula no seu interior chamada semaglutido, que foi inicialmente desenvolvido para a diabetes, mas que consegue levar a perdas de peso significativas. Em pessoas sem diabetes, o semaglutido nas doses elevadas leva em média uma perda de peso de 15%. E 15% já é relevante. Se nós pensarmos numa pessoa com 100 kg, vai ficar com 85 em média, e claro, depois com a atividade física, com a alimentação, isto ainda pode ser mais potencial, estamos a falar de um impacto relevante. Qual é que é a dificuldade aqui? É que, por exemplo, o semaglutido, a própria empresa, desenvolveu duas doses diferentes, uma para a diabetes e outra para a obesidade, e chamou-lhes nomes diferentes. O nome da diabetes chama-se Ozempic, o nome da obesidade chama-se Wegovy. Em Portugal, por exemplo, neste momento só existe o Ozempic, não existe o Wegovy. Quer dizer que as pessoas não podem ter acesso à formulação da obesidade, e em parte ainda não existe porque isto tem sido um sucesso global sem precedentes, e portanto a realidade é que na maioria dos países não há quantidade suficiente de medicamento, nem sequer para todas as pessoas com diabetes. E isso leva-nos aqui à questão de como é que nós vamos gerir isto. E realmente, a partir do momento em que começa a haver falha e ruptura, a prioridade deve sem dúvida ser dada às pessoas com diabetes. Porque nós sabemos que, obviamente, devemos considerar a obesidade como uma doença, obviamente que os medicamentos para a obesidade são importantes e vão ter um papel no futuro muito importante para o tratamento da obesidade, mas no momento em que nós sabemos que há pessoas em que, por exemplo, a utilização desta medicação pode permitir-lhes controlar a diabetes sem precisarem de insulina, e é muito mais fácil fazer estes medicamentos, são uma injeção por semana, não há risco de quebra de açúcar, não há risco de quedas de açúcar, das hipoglicemias, nem há uma necessidade de monitorização contínua, portanto é muito mais fácil de utilizar. Nós sem dúvida devemos dar uma preferência às pessoas com diabetes. E em Portugal aqui temos uma dificuldade adicional, que é uma dificuldade praticamente de todos os países, que é os medicamentos da diabetes são comparticipados pelo Estado, e muito comparticipados, 90%. Isto é importante, porque realmente permite às pessoas com diabetes terem um tratamento adequado, e não há nenhum medicamento para a obesidade que seja comparticipado. Portanto, a comparticipação é de 0%. E se calhar por causa disso é que não temos outro medicamento que é só para a obesidade. Não sei, eventualmente ele há de aparecer, porque a realidade é que existe um outro medicamento
da mesma classe, que é o Saxenda, ou seja, em Portugal existe também um outro medicamento que é o liraglutido, que também é tratado, também é usado para a diabetes, que tem o nome para a diabetes Victoza e tem o nome para a obesidade Saxenda. E esse está no mercado em Portugal. E não é, e isto é um bocadinho complexo, porque nós às vezes falamos da ruptura do estoque do mercado, porque as pessoas com obesidade estão-se a aproveitar relativamente às pessoas com diabetes. Por exemplo, o Saxenda, que é um medicamento só para a obesidade e que não é comparticipado também, não está esgotado, mas está praticamente esgotado em Portugal. O que quer dizer que as pessoas, mesmo sabendo que são medicamentos caros, valorizam e percebendo a mais-valia que esta medicação pode ter, há muita gente que está disposta a fazer. Até porque, infelizmente, como a obesidade é um problema de saúde muito complexo e difícil de resolução, há um crescimento exponencial de suplementos, de tratamentos sem provas, de abordagens baseadas em pseudomedicação que nós nem sabemos o que são. E por isso, às vezes, as pessoas com obesidade já estão a gastar muito dinheiro em coisas que não funcionam. E por isso, claramente, os próximos 5 a 10 anos na área da obesidade, nós vamos ter o surgimento de muitos medicamentos que funcionam, porque a perspectiva da medicina e da investigação mudou. Percebemos, a obesidade é uma doença, o que é que nós podemos fazer para a resolver? Ou seja, nós, desde há 20 anos, que ninguém tem dúvida que se uma pessoa entra num gabinete médico, tem umas análises, tem o colesterol elevado, claro que nós vamos dar recomendações de estilo de vida, evitar os fritos, evitar as carnes vermelhas, os enchidos por aí fora, mas se o valor for muito alto, nós temos que começar uma medicação para evitar que aquele colesterol venha a dar um infarto ou um AVC. Nós sabemos que a obesidade também leva a estas consequências. Infelizmente, até o momento não tínhamos boa medicação, mas a partir do momento em que exista, é óbvio que se nós temos uma pessoa com obesidade, ainda por cima não está a conseguir perder peso com o exercício físico e com a dieta, que há medicação que pode ser utilizada, e em Portugal já existem alguns medicamentos e em breve vão surgir mais. Portanto, e esses medicamentos, na tua opinião, são seguros? Por exemplo, quando falamos do semaglutido, que é o tal que é igual ao Ozempic, a formulação da dose de obesidade, que é uma dose um bocadinho mais alta, foi anunciada há menos de um mês. O resultado de um ensaio clínico que foi feito durante 5 anos, com pessoas com obesidade de alto risco cardiovascular, e reduziu em 20% o risco de ter um infarto, um AVC ou morte cardiovascular. Portanto, nós estamos a falar de medicamentos que, na verdade, protegem. Ou seja, passamos um patamar adicional, que era, durante alguns anos tivemos medicamentos que foram desenvolvidos para a obesidade, que foram retirados do mercado, porque aumentavam o risco, por exemplo, de arritmias, tinham alguns riscos. Temos, neste momento, medicação que já está no mercado, que é segura, mas nunca se demonstrou que tem benefício, e em breve vamos começar a receber medicação no mercado para a obesidade que não só é segura, como reduz o risco, por exemplo, de complicações cardiovasculares. Portanto, isso é realmente uma evolução fantástica, uma das áreas da medicina com mais desenvolvimento relevante. É incrível, e não é só isso, e também se pensarmos nisso numa perspectiva também de quem paga esta conta, que no fundo muitas vezes é o Sistema Nacional de Saúde, na verdade, tal como tu disseste, nesse ensaio clínico de 5 anos, com 20% de redução de risco de infarto, esse acontecimento é bastante custoso. Claro. Ou seja, a possibilidade de realmente diminuirmos nessa população esse risco pode, na verdade, ser muito barato. Exatamente, ou seja, a própria perspectiva e a forma como nós pensamos na obesidade, há uma dificuldade grande de tomar decisões para fármacos na área da obesidade, que é, no imediato, como é uma situação muito prevalente, repara, no momento em que o Estado decida comparticipar um medicamento para a obesidade, pode potencialmente estar a pagar um medicamento a metade da população portuguesa. Portanto, esta é uma decisão difícil, tem que ser bem ponderada. Não quer dizer que não esteja a poupar dinheiro. No imediato vai gastar mais dinheiro, mas daqui a 5, 10 anos reduzir o risco de infartos, de AVCs, de diabetes de novo, que é uma doença muito cara, de doença renal crónica, a diálise também é uma intervenção muito cara, de cirurgias cardiovasculares e por aí fora, pode haver uma poupança grande. O problema é a decalagem de um para o outro, ou seja, no momento em que nós começamos a fazer estas intervenções, não vemos o resultado no imediato. Até que ponto é que temos esse resultado? E o problema é que os governos acabam por ser nomeados. Essa é a limitação. Essa é a limitação. E da tua opinião pessoal, claro que vale o que vale, tu achas que o caminho será, até para quem nos ouve, será esse da comparticipação, daquilo que tu sentes, que estás aí no dia-a-dia, ou será mais ou seja, esta questão da obesidade, que já se sabe que é uma doença, vai ter de ser comparticipada pelo próprio, ou vai ter de ser paga pelo próprio paciente? É isso que nós... O caminho é complexo. Acho que a própria sociedade ainda não vê a obesidade como uma doença. Essa é uma limitação. Ou seja, muitas das mudanças que se deu, por exemplo, a nível de comparticipação de fármacos, e há alguns exemplos que nós sabemos, hepatite C, fibrose quística, havia algumas doenças em que as pessoas estavam até complicações gravíssimas porque não havia comparticipação e as pessoas não conseguiam pagar a medicação, e a própria sociedade fez uma pressão muito grande para haver essa comparticipação. Quando nós falamos com as pessoas no dia-a-dia sobre a obesidade, a maioria das pessoas ainda acredita que as pessoas têm obesidade é uma opção individual, e que sem obesidade é porque não se estão a esforçar
o suficiente para atingirem um peso normal. E pode ser verdade para uma fração das pessoas com obesidade, mas a maioria das pessoas com obesidade, se nós perguntarmos se elas querem ter um peso normal, a maioria quer. E só não consegue porque já tentou muitas vezes e há muitas barreiras individuais, profissionais, monetárias, de tempo. A própria sociedade, temos uma organização que dificulta muito esta intervenção na perda de peso. Portanto, eu acho que a sociedade ainda não está a apoiar muito esta decisão. Isso é também uma barreira que facilita, e obviamente quem está num lugar de decisão em que, como tu dizias e bem, vai ser julgado ao longo de 4 anos, qualquer investimento aqui é um investimento que não vai ver o retorno. Portanto, o retorno está mais à frente. E por isso eu acho que nós temos que trabalhar como sociedade, perceber o que é a obesidade, haver aqui também um pouco a consciencialização para poder haver um awareness, esta palavra que é um bocadinho do inglês, mas esta atenção, vá lá, claro à obesidade como doença, para podermos também mudar a perspectiva. E acho que vai ser o caminho natural. Não vamos, obviamente, poder participar a todas as pessoas, talvez tenhamos que escolher aquelas que têm um risco maior, mas há alguns países que já o começam a fazer. Um exemplo no Reino Unido, o NHS, que é o Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido, que é classicamente super restritivo na comparticipação de medicamentos, já tem alguns programas que comparticipam fármacos para a obesidade. Isso é um sinal que realmente há aqui um investimento no longo prazo, na prevenção, e claro que nós não vamos... E esta também é uma mensagem, e nós como agora nos focamos um pouco muito na parte da medicação, podemos também, para quem nos está a ouvir, causar aqui a percepção que o resto não é importante. Ou seja, não há solução para o problema da obesidade sem mudarmos radicalmente a nossa forma de viver. Ou seja, a nossa primeira prioridade como sociedade tem que ser prevenir a obesidade. Particularmente nos tratos das idades mais jovens, a obesidade infantil é um problema gravíssimo em Portugal, mas que algumas intervenções até de reorganização da escola, de estímulo da atividade física, fez com que Portugal, que era um dos países que estava a crescer mais a obesidade infantil, estabilizou. Portanto, Portugal até é visto a nível global como um caso de sucesso de algumas intervenções para prevenir a obesidade infantil. Mas temos que fazer mais, ou seja, nós temos que lutar esta luta nas várias frentes. Para quem já tem obesidade, claramente temos que perceber como é que vamos poder apoiar estas pessoas, algumas com cirurgia nos casos mais graves, outras com acompanhamento em consultas de endocrinologia, em consultas de nutrição, em consultas de outras especialidades relacionadas com as complicações, muitas destas com medicação, mas temos que fazer ao mesmo tempo, ou seja, temos que tratar a obesidade, temos que a prevenir. E algumas serão necessidades cirúrgicas também. Muitas serão cirúrgicas. E há aqui uma coisa importante, tu também falaste, que a perda de peso e a obesidade sempre foi um negócio, ou seja, é um negócio que já existe há muito tempo. E falamos sobre a segurança desses novos medicamentos. E já é muito sabido há anos e anos e anos, de alguns casos até mediáticos, que existem diversos manipulados, diversas medicações para a perda de peso que muitas vezes põem em stress, não é, o nosso organismo. E realmente conseguir ter um desses medicamentos seguro, com provas dadas, é sem dúvida uma grande segurança, e acho que devemos ter uma pressão para esses medicamentos ficarem mais acessíveis. Deixa-me só acrescentar uma coisa, disseste aí uma coisa importante que vem novamente da perspectiva como a obesidade é vista. Ou seja, nós, nesta altura do ano, que estamos aqui a chegar ao final do ano, não acontece muito isso, mas antes do verão, muita publicidade na televisão de intervenções milagrosas, de suplementos milagrosos, de manipulados milagrosos para a perda de peso. E quando nós olhamos para estas intervenções, parece que estamos a falar de uma doença que é de tratamento em curto tempo. Não é assim que a obesidade funciona. Isto nós hoje sabemos. A Organização Mundial de Saúde diz que a obesidade é uma doença crónica e recidivante. O que é que isto quer dizer? A pessoa com obesidade, na maior parte dos casos, vai lutar a vida toda para conseguir ter um peso saudável. E no dia em que relaxar ou que surge outro stress qualquer na vida, de repente vai começar a reganhar peso. E, portanto, qualquer intervenção que nós façamos, e eu acho que isto é para quem nos ouve e tem obesidade e luta todos os dias para tentar perder peso, esta perspectiva que é uma doença, às vezes quase que tira um peso de cima das pessoas, que as pessoas muitas vezes têm uma sensação de culpa, e é um estigma muito grande com a obesidade. Mas esta perspectiva também, que é uma situação crónica e recidivante, deve levar as pessoas a procurar soluções que são sustentáveis no tempo. Ou seja, às vezes dietas ultra restritivas, se não tiverem um plano de manutenção do peso a seguir, são uma receita para a falência perfeita, porque a pessoa perde o peso e volta a recuperá-lo. Não quer dizer que não possa haver dietas restritivas que numa fase possam potenciar mais perda de peso. Isso também está bem estudado e funciona. Agora não se pode parar. Que essa também é uma dificuldade dos medicamentos da obesidade. O que é que nós sabemos? As pessoas, quando fazem estes medicamentos, quando os param, tendem a reganhar peso. E esta é uma das dificuldades da forma de nós pensarmos como é que vamos usar estes medicamentos, porque eles
neste momento, da forma como eles foram desenvolvidos e estão a atuar, são acima de tudo uma medicação crónica. Da mesma forma que há pessoas que têm que fazer medicação para a tensão para a vida, para a diabetes para a vida, para o colesterol, a medicação para a obesidade neste momento é assim. E o período que nós temos de seguimento após paragem destes medicamentos, na maioria dos estudos, é relativamente curto, mas sabe-se que nos medicamentos mais potentes, ao fim de um ano, a pessoa reganhou pelo menos 2/3 do peso que perdeu. E, portanto, não sabemos se ela vai voltar ao peso inicial, mas se a pessoa perdeu 20 quilos e depois já recuperou 15 quilos, o sucesso, claro que perder 5 quilos é algo que é bom para a saúde, mas o sucesso desvanece quando paramos a medicação. E daí também aqui a dificuldade dos custos com a medicação, sendo algo que tem que ser sustentado no tempo. Isto é, olha, obrigado mesmo pela explicação que deste, que foi uma coisa brutal. Eu se estivesse a pensar ou com muitas dúvidas, pá, adorava estar a ouvir-te a falar, realmente foste muito esclarecedor. Isto mostrou uma coisa também em ti que quem está aqui a ouvir percebeu-se, pá, que isto foi muita informação rapidamente e só estamos a falar de uma milésima parte daquilo que tu fazes. Estamos aqui a falar da obesidade, podemos falar de tantas outras doenças. Mas há aqui uma coisa que te caracteriza muito, que é a pedagogia como tu dizes as coisas. Ou seja, isto é uma preocupação tua, que sempre tiveste durante toda a tua vida académica, enquanto professor, enquanto médico, e também uma coisa que tu estás a tentar mudar também agora, fazendo parte já há muito tempo de um conselho pedagógico da Faculdade de Medicina do Porto, é a forma como as coisas são ditas. Okay? Nós temos muitas vezes falado aqui no Mutual Talks que antigamente os médicos eram muito, muito fechados, pouco abertos, havia pouca proximidade juntamente com o paciente em poder colocar as suas dúvidas. Nós falamos disso muitas vezes, que numa consulta médica temos de ter tempo para questionar, compreendeu aquilo que eu disse? Tem alguma dúvida? Claro que sim. Mas também compreendeu, tem alguma dúvida, mas também é preciso que a pessoa cá deste lado saiba transmitir aquilo que sabe e de forma que a pessoa daquele lado também perceba. Eu questionava-te, o projeto que tu tens vindo a desenvolver na Faculdade de Medicina, que são os futuros médicos de Portugal, como é que achas que as coisas devem mudar e o que é que tem de ser mudado para que todos nós sejamos mais pedagógicos? Acho que a Faculdade de Medicina evoluiu muito nos últimos anos e que os médicos que estão hoje a sair, em específico da Faculdade de Medicina da Universidade de Porto, são muito diferentes daquilo que eram há 15, 20 anos no que toca à relação com o doente. Mas há muito mais que tem que ser feito, ou seja, a sociedade mudou radicalmente e, por exemplo, um problema que não existia há 15, 20 anos. Os médicos não recebiam pessoas com dúvidas de algo que tinham visto na internet numa rede social. E, apesar de o médico não ter a responsabilidade pelo que está escrito na rede social, ele tem que ter a capacidade de explicar o que é que daquilo é verdade e o que é mentira. Até porque, muitas vezes, aquilo que aparece escrito nas redes sociais é construído. E, portanto, às vezes tem interesses, por exemplo, nos tais manipulados, suplementos, querem levar a pessoa a acreditar que há uma determinada solução. Voltando ao exemplo da obesidade, esse é um exemplo como outro qualquer, e hoje os médicos têm que estar preparados para aquilo que está acontecendo na sociedade à sua volta e para falar com as pessoas. E outra das coisas que mudou muito era a tal visão do modelo de doença aguda e do modelo de doença crónica. Os médicos, classicamente, diziam o que as pessoas faziam e elas cumpriam. Ou seja, nós temos a pessoa que chega com uma amigdalite, damos um antibiótico 7 dias, está resolvido. Mas quando pensamos em doenças crónicas, por exemplo, na diabetes, em que nós dizemos à pessoa tem que fazer este medicamento para a vida, dizer simplesmente assim não chega. Se alguém nos chegar a nossa beira e dizer que temos que fazer uma coisa para a vida, nós temos que acreditar que aquilo é uma mais-valia para a pessoa. Por isso, muitas vezes, o papel do médico é mais passar a informação do que é a doença, como é que se trata a doença, quais são os benefícios de tratar a doença e quais são os riscos de não tratar a doença. Eu acho que em 2023 não tem lógica nós estarmos a dizer à pessoa este é o tratamento certo, ponto final. Não, nós temos que dizer existem estas opções, no seu caso aquela que parece mais adequada é esta por este e aquele motivo, e perceber se a pessoa percebe e se concorda connosco. Porque isto tem que ser quase um trabalho de equipa, temos que trabalhar em conjunto com o doente que tem à nossa frente, independentemente da doença que tem. E por isso eu acho que quando pensamos qual é o futuro da medicina e da formação dos médicos, é dar estas competências. E por isso, se, novamente, voltamos há 15, 20 anos atrás, era essencial que os médicos aprendessem todos os pormenores absolutos sobre a molécula que levava a este mecanismo. Hoje, isto está na palma da mão. O médico abre o telemóvel, abre o computador, procura, e se tem uma dúvida muito concreta de como é que este medicamento, de quanto em quanto tempo é que é dado, como é que está ali à frente. E, portanto, essa é uma competência que é importante e que temos que continuar a dar as competências científicas, mas as competências de inter-relação e de comunicação são cada vez mais importantes. E vocês têm caminhado nesse sentido? Olha, um dos exemplos mais interessantes é um modelo chamado OSCE, que vem de Objective Structured Clinical Examination, em que, no fundo, os médicos mais novos, isto começa a partir do 3º ano,
têm que avaliar doentes simulados. Ou seja, tem um ator que simula uma doença e ele tem que ser capaz de colher os sintomas, fazer as perguntas certas, e aquele aluno vai ser avaliado não só se obteve informação e se respondeu bem ao contexto clínico, mas também a forma como interagiu com as pessoas. Que nós sabemos que, obviamente, que a postura que o médico tem e a forma como o médico fala para o doente vai contribuir para uma porcentagem muito grande do sucesso clínico, particularmente nas doenças crónicas, é tal coisa. A pessoa que entra aqui com uma amigdalite e precisa de um antibiótico, talvez seja indiferente a forma como o médico aborda. Agora, a pessoa que tem, por exemplo, uma alteração genética que leva a que o colesterol seja muito alto e tenha que cumprir uma dieta rigorosa para evitar certos alimentos ao longo da vida. Ou nós conseguimos transmitir isto bem à pessoa, ou infelizmente aquela pessoa não vai acreditar e se calhar como se sente bem vai manter a dieta que sempre fez, mas com o risco de aos 40 anos ter um infarto fatal, que é uma coisa que obviamente é dramática, mas a culpa é do doente, mas também é do médico, se não soube explicar e se não soube passar a importância que está a fazer, não chega a dizer esta a dieta, este o medicamento e agora vai à sua vida, não chega, isso é insuficiente. Muito bem, isso é realmente louvar e o facto de teres dedicado. Olha, eu falando aqui, claro que nós podemos estar aqui para aí 3 horas a falar sobre isso, não é o objetivo, mas as pessoas que estão deste lado a ouvir-nos estão a dizer, este homem sabe muito, eu quero saber onde é que este homem trabalha, ok? O João colabora cá na Mutual Clinic de Braga, infelizmente ele tem, à semelhança dos grandes profissionais, é sempre muito requisitado e tem muito pouco tempo, por isso dá quase um papel de consultoria e alguma parte presencial, embora coordene realmente a nossa equipa, mas as pessoas daquele lado querem saber se eu quiser marcar uma consulta contigo e avaliar a minha situação, onde é que te podem encontrar, assim abertamente? Portanto, neste momento estou a trabalhar em 3 sítios no privado, as pessoas podem marcar diretamente, aqui na Mutual Clinics, como tu disseste, infelizmente neste momento com uma disponibilidade relativamente reduzida. Pela localização geográfica, não é pela vontade, espero eu. É verdade. Não, realmente Braga é perto, mas a logística torna-se um bocadinho mais complexa. No Hospital dos Lusíadas no Porto e num consultório na Rua Sá da Bandeira, e portanto quem quiser, procurando pelo meu nome na internet, consegue encontrar. Trabalho no Hospital de São João, mas é obviamente referenciação pelo médico de família. Pronto, e eu tenho mandado imensos pacientes para ti, pá, e realmente tens aí uma legião de seguidores teus e que também, na verdade, é quase impossível depois de te ouvir um bocadinho a falar, não ficar envolvido por esta tua paixão. Olha, eu queria te agradecer muito, pá, que no meio das tuas ocupações todas teres tirado um bocado para vir cá. Pá, tenho aprendido imenso contigo, aprendi imenso hoje e tem sido um prazer acompanhar esse teu crescimento. Espero que o crescimento também seja aqui um pouco mais próximo connosco. As portas estão sempre abertas. Pá, acho que estes momentos digitais, eu falo disso muitas vezes, ou seja, nós no consultório falamos para uma pessoa, para o acompanhante, nós aqui vamos ter a oportunidade de falar sobre estes temas tão importantes e que tu abordaste de uma forma tão precisa e eficaz, para uma plateia muito maior, e acho que é importante trazermos pessoas que têm este conhecimento e poder transmitir assim uma massa maior. Claro que depois tudo isto tem de ser adaptado a cada pessoa e para isso é que a consulta médica e o consultório é o ideal. Queria-te agradecer muito. Qualquer dúvida que tenham para colocar aqui ao professor Dr. João Sérgio Neves, estejam à vontade nos comentários. Também se quiserem marcar consulta, já sabem onde é que ele trabalha, acho que vale a pena. E nós vemos-nos na próxima vez. Obrigado.